No momento que esse cara aqui entender que o território dele é uma gaiola, porque é preciso a gente entender, meu amigo, o passarinho ele tem dois tipos de território. Todas as aves têm dois tipos de território. Você acha que nos torneios lá, de qualquer espécie de ave, aqueles passarinhos disputam por quê? Porque eles estão no seu território. Onde é o território? Gaiola. Quando o passarinho entende que o território dele, o ambiente dele passou a ser gaiola, ninguém mais bate esse passarinho. Assim funciona na cabeça de um passarinho de qualquer espécie sendo territorialista. Houve disputa, ele vai dizer, eu também quero um pedaço dessa terra. Teu professor. O problema não está no aluno, o problema está no macho. Vai lá também alimenta, o macho dá uma afastadinha de 3, 4 metros, ele começa, tuiu, fio, tuiu, fio. Ele começa a ensaiar notas, não é para fêmea não, porque naquele momento ele não está cortejando a fêmea, ele não está fazendo isso para fêmea, ele está passando para um filhote. Esse molequinho aqui, se esse cara aqui der uma cantoria agora, esse cara aqui, ele entende que esse cara aqui é um filhote. Ele sabe disso, entenda. As aves adultas sabem quem são filhote e quem não são. O galinho de Campina marrom está tendo referência do silêncio em relação à cantoria, o tempo vai passar de aprendizagem desse cara aqui e ele vai aprender a ficar em silêncio. De Campina são uma ave muito ativa. O que é isso? Que passam o dia na escola. Que você coloca o seu galo de Campina. Existe um bom professor? Entenda. Existe professores bons e existe professores sim. Imagina teu filho lá na sala de aula aprender com um professor que não representa nada, que não passa nada para o teu filho. Teu filho ele não vai aprender. O macho não. O macho já começa a colocar fibra no passarinho, um jovem. Uma fêmea ali na gaiola. Meus amigos, o galo de Campina. E aí tanto faz encostar no preto como não, isso não interessa. Galinho de Campina pardo, próximo de um galo arisco. Nunca mais você vai cometer esse erro, porque estou aqui para lhe ajudar. É preciso entender. Galo de Campina marrom, eles precisam ter uma referência para que eles entendam que eles são galo de Campina. Por conta que, se ele não entender que ele é uma espécie de galo de Campina, ele vai se transformar no azulão, vai se transformar no canário-bégua, vai se transformar em qualquer outra espécie. Agora imagina, você criar um cara desse aqui, próximo de outra espécie dele sendo arisco. Não canta, não faz nada. O que vai aprender? Nada. Tá com galinho marrom? Ontem eu postei um vídeo a respeito do galinho marrom. Hoje eu vou lhe ajudar de outra forma nesse cara aqui. Então, antes de mais nada, eu vou pedir que você fique no vídeo até o final. Tá certo? Já vai dando aquele like para nos ajudar. Seu comentário é muito importante, meu amigo. Mas muito importante porque só assim o YouTube entrega para outros criadores de galo de Campina. Beleza? Você tá com galinho de Campina marrom, meu amigo? Então, entenda. Esse cara aqui, ele precisa ter uma referência, tá certo? Só que a referência desse cara aqui, ele não é criado nesse ambiente aqui porque eu tenho esses azulão aqui, o casal de azulão. Coloquei aqui porque está mais claro para passar essas informações. Então vamos lá. Esse cara aqui, ele precisa de uma referência da mesma espécie. Entenda, da mesma espécie. Porém, se você estiver criando um galinho de Campina marrom, um marronzinho, um pardinho como esse aqui, com outro galo de Campina arisco, então a sua intenção é você formar uma pareia, certo? Formar uma pareia de galo de Campina, de um galinho pardo com um galo arisco é um erro, porque não vai dar em nada, beleza? O tempo vai passar e você vai perder o tempo. Lembre-se de uma coisa, galera, esse cara aqui ele tem um tempo determinado para aprender notas de açoite, viu? Ele tem um tempo. Se passou de 1 ano e 6 meses e ele não aprendeu, você terá muita dor de cabeça com ele. Porém, entre ali os 4 meses aos 10 meses, é o tempo que esse cara aqui está na escola. Então esse cara aqui ele precisa, primeiro que tudo, ter um bom professor. Um bom professor na escola. Entenda?
O ambiente que você mantém esse cara aqui é a escola. A escola que você coloca o seu galo de campina, existe um bom professor, porque entenda, existem professores bons e existem professores sim. Imagina teu filho lá na sala de aula aprender com um professor que não representa nada, que não passa nada para o teu filho. Teu filho ele não vai aprender nada. Agora imagine esse cara aqui estando próximo de um galo de campina que possivelmente, o exemplo, fosse um galo arisco que ainda não açoitasse. O que é que esse cara vai aprender aqui sendo filhote? Nada. Entenda. Porém, ele irá ter uma referência de quê? Dos pardais. Ele irá ter uma referência de outras aves que estão cantando em volta desse cara aqui. Entenda uma coisa. Na mesma casa, você pode criar um cara desse aqui, criando as sabiá como você está ouvindo. Você está ouvindo as minhas sabiá cantando. Uma aqui na garagem, outra na cozinha. Você está ouvindo elas trocando o canto. Então por que esse rapaz aqui não pega as notas? Porque esse rapaz aqui ele tem uma referência. Esse rapaz aqui ele tem duas referências. Esse rapaz ali ele tem 3 referências. Esse rapaz aqui tem 4 referências. Você entendeu? Mesmo tendo uma sabiá cantando, mesmo tendo um casal de tico-tico cantando, mesmo tendo até o goladozinho, o moleque ele tá fazendo referência. Entenda uma coisa, galos de campina são uma ave muito ativa. O que é isso? Que passam o dia chamando, que passam o dia saltitando. Agora imagina, você está criando seu galinho de campina marrom próximo de um professor, digamos assim, entre aspas, próximo de outro cara lá que não está passando nada para ele. Imagina aí você aprender algo, uma profissão que o teu professor é fraco, você não vai aprender nada. Mesmo modo são esses caras aqui, meu amigo. Muitas das vezes o teu galinho de campina parda é bom, mas a forma como você está passando algo para esse cara aqui não está dando certo. E aí vem o que? As frustrações. Às vezes o seu galinho de campina é tão bom, mas tão bom, tem tudo para ser o rei dos campinas aí na tua região, mas ele tem a forma, a escola que você colocou ele para aprender, tá fraco. Não, se você tá com um galo arisco, imaginando que vai passar conhecimento para ele, meu amigo, pega o teu galinho de campina marrom e transforma a referência dele como uma caixinha de som. O único problema das caixinhas de som, eu uso caixinha de som. Tá aqui a minha, ó. Tá até com o pendrive. Tá aqui. Eu faço esse tipo de uso aqui. Todos os criadores fazem. Porém, é preciso entender que esses caras aqui, eles precisam de referência também do chamado. Se o seu galinho de campina marrom está tendo referência do silêncio em relação à cantoria, o tempo vai passar de aprendizagem desse cara aqui e ele vai aprender a ficar em silêncio. Para ele ficar em silêncio é como se fosse a coisa dele. Por conta que o ambiente, que é a escola aí que você está colocando aí, para ele aprender, o professor está fraco. Então, o encarte é muito importante nesse momento. Porém, é preciso ter referências do chamado também, meu amigo. Preciso ter a referência do chamado para que o seu galinho de campina marrom se envolva de forma clara na referência do professor. Ele precisa se envolver. Outra coisa que eu quero passar aqui para você. Esse cara aqui, o galinho de campina marrom que você tem aí na sua casa, entenda o que eu vou falar aqui. Toda ave a gente tem que tirar o máximo de a proximidade da natureza. Embora muitas das vezes alguém chegue e diga, é minha maneira, chegue e diga, não, Rosinaldo, mas ele está sendo criado no ambiente doméstico. Todo mundo já sabe disso. Não precisa ninguém falar. Se está dentro de uma casa, é em ambiente doméstico. Se esse moleque aqui, ele é criado vendo outro cara da mesma espécie cantando para ele, entenda, esse molequinho aqui, se esse cara aqui der uma cantoria agora, esse cara aqui,
Ele entende que esse cara aqui é um filhote. Ele sabe disso, meu amigo. Entenda, as aves adultas sabem quem são filhote e quem não são. Só para você ter uma ideia, pega o filhote e coloca próximo aí, cola a gaiola de um adulto. O adulto sabe, cara, ele não vai com toda, não vai batendo no filhote. Ele não vai fazer isso, ele sabe que é um filhote, está em desvantagem. Porém, a vantagem, ao meu entender, é que se um cara desse aqui, um adultão desse aqui, der uma cipuada de açoite, esse cara aqui vai entender que existe um canto patriarcal. E aqui onde é que está a coisa? Esse cara aqui vai absolver de forma mais rápida, meu amigo. Na mata é assim. Olha, você que mora em região de sítio aí, o galo de Campina está no ninho, o ninho está lá na árvore, está lá. Estão dando de comida. Preste atenção o que é que eu vou falar aí. Que quando o casal está alimentando os filhotes, o macho vai lá também, alimenta, o macho dá uma afastadinha de 3, 4 metros, ele começa tuiu, fio, tuiu, fio. Ele começa a ensaiar notas, não é para a fêmea não, porque naquele momento ele não está cortejando a fêmea, ele não está fazendo isso para a fêmea, ele está passando para o filhote. Ele está passando para o filhote. Então, ao meu modo de entender, criar galo de Campina marrom, vendo outro que canta, o marrom aprende mais rápido. Beleza? O marrom, esse é meu modo de criar. Eu sempre criei assim, sempre deu certo. O marrom aprende muito mais rápido. Ele se torna um galo precoce na cantoria. Na sala de qualquer escola, o professor, quando ele está passando conhecimento, olhando para o aluno e o aluno olhando para o professor, o aluno absorve isso muito mais rápido. Por quê? Porque o aluno sabe que aquele conhecimento é para ele e o professor ele sabe para quem está passando o conhecimento. Beleza? Agora, galo arisco passa o quê, meu amigo? Nada. A não ser o chama, somente. O seu galo arisco, ele não vai cantar de frente para o marrom. Outra coisa, nem todos os galos de Campina, adulto, aceitam ter um filhote na sua presença. É por isso que quando alguém me pergunta, eu digo, você tem que testar. Todos os dias eu respondo essa pergunta. Porque a galera não vai olhar os nossos vídeos, como esse vídeo aqui. Então o que é que eu faço? Você tem que testar. Testa teu professor. O problema não está no aluno, o problema está no professor. Exemplo, esse cara aqui, ele não aceita um filhote na presença dele. Eu coloquei esse filhote aqui exatamente para falar para você que esse cara aqui não aceita. Entendeu? Enquanto os outros aceitam. Exemplo, esse cara aqui, vocês sabem, quem acompanha aí o nosso trabalho, sabe que a cada 15 dias ele está aqui, menos de 1 metro do cardeal, e depois ele vai para outro prego. Eu dou distância para ele, mesmo no ambiente, mas para que esse carinha aqui se sinta mais confortável. Então entenda, galos de Campina, eles precisam se sentir confortável, independente de qualquer coisa, meu amigo. Tem que ter conforto para um galinho de Campina marrom. Então o seu galinho marrom, ele vai aprender aquilo que ele escuta. Se ele está escutando baderna, é baderna que ele vai aprender. O tempo, o passarinho pulou para 6 meses de vida. 6 meses de vida. Hoje amanheceu dando umas cantadas perfeitas de açoite, em disputa tanto aqui com flauta, tanto com o filho do rejeitado, tanto com a gente e tanto com o cardeal. Ele se meteu no meio. Sabe por quê, meu amigo? Galos de Campina marrom, eles aprendem muito mais rápido quando eles se envolvem em disputas de canto. Se o seu galinho de Campina marrom está só ouvindo, sem ter uma disputa de cantoria, ele demora mais. Quando tem disputa de cantoria, eles aprendem mais rápido. Por isso que, mesmo você tendo o professor, chegará o momento que você precisa simular uma disputa. E se você tem o professor, eu tenho certeza, a nota que você está passando para o seu galinho de Campina é a do teu professor. Então não custa nada tu gravar o teu professor e em vez em quando simular uma disputa para que o filhote entenda que precisa participar daquilo. Por quê?
porque ele vai começar a entender que ele é territorialista. E sendo territorialista, ele vai dizer, eu também quero esse território para mim. É assim que funciona na cabeça de um passarinho, de qualquer espécie sendo territorialista. Houve disputa, ele vai dizer, eu também quero um pedaço dessa terra. Mas se o galo adulto estiver triculando, batendo fogo, pode o galinho marrom pode ficar próximo. Meus amigos, vejam o seguinte, em vez em quando eu digo de vez em quando, eu não estou falando no mesmo dia não. No mesmo dia não. Sabe quantos dias faz que esse bichinho veio para cá? Já tem mais de semana. Em vez em quando é natural, e tem que ser, ele precisa ver outro galo diferente do território dele. O território desse marronzinho aqui, é nesse ambiente aqui. Aqui ele só vê o quê? Vê o outro parceiro, e aqui ele vê quem? Cardeal, certo? Então, em vez em quando, você precisa fazer isso aqui. Você precisa apresentar ele para outros caras. Aí você diz assim, Rosnaldo, mas faz mal? Bom, é o marronzinho aqui quem vai dizer se faz mal ou não. Se o seu marronzinho, você coloca ele na frente do cara lá, e ele tá de boa, ele se arma, ele fica pulando, tipo aí, ó, tá super elegante, o galinho aí tá na medida. Embora que o cara lá esteja triculando, mas o marronzinho tá de boa, não existe problema. Por conta de quê? Porque ele precisa ir se adaptando a esse tipo de manejo. Porém, esse cara aqui, ele estando isolado ganha mais ordem. Mais ordem. Falei isso aqui no vídeo passado. É um erro encher a cabeça do moleque desse aqui de muita fibra. Por quê? Porque não é o tempo. Não é o tempo determinado. Imagina teu filho, você pegar o teu filho recém-nascido e colocar um pedaço de carne assada na boca do recém-nascido, vai morrer engasgado. Então, não é o tempo. O problema de muitos criadores é querer enfiar na cabeça do moleque algo que não está no tempo. Galos de Campina marrom, assim como todas as espécies, têm o tempo certo de aprender aquilo que deve ser aprendido. Nada fora do tempo dá certo, meu amigo. Nada fora do tempo dá certo. Se o adulto tá triculando de boa, ensinando para ele as notas de batida de fogo, e o cara aqui tá passando bem, beleza, meu amigo. Agora, se o cara aqui se encolhe, se o cara aqui vai pro coxo, se o cara aqui fica de boa, não deu certo não. Tem que mudar esse manejo, por conta que cada galo de Campina corresponde ao seu manejo. Olha para cá, 5 dedos, tamanho é igual. Então, existe manejo que dá certo para o teu, existe manejo que não dá certo para o meu. Mas eu posso, Rosinaldo, encostar um molequinho aqui no outro galinho? Bom, eu ensino, eu sempre passei isso aqui, que quando você está criando 2 galinhos de Campina marrom, é bom eles dois ir ganhando ordens de um para o outro. Nunca para um adulto com gaiolas encostadas, mas para o da sua própria idade. Ali, tem que estar compatível com a idade do moleque. Se for um velho com um novo, quem está na vantagem? É um erro que muitos criadores cometem. Então, o que é que você faz? Rosinaldo, meu galinho marrom não está com ordem, não está ganhando ordem, eu quero jogar ordem nele. Beleza, simples. Você vai colocar a sua gaiola aqui, seja na mesa, na calçada. O bom é que seja na calçada, é um lugar para você dar uma afastadinha. Coloca a outra gaiola colado aqui, pode colar mesmo, deixa um dedo de distância só, mais ou menos um dedo. Você pode até colar também, dependendo do seu passarinho. O que é que você vai fazer? Vai oferecer o petisco de preferência do cara. Vai colocar no meio das 2 gaiolas aqui, ó. Aqui. Vai vir colocar aqui, ó. Coloca o pedaço de pepino aqui, encosta as gaiolas. Eles vão ritinir e vão começar a ganhar ordem disputando o alimento. Você vai começar a enfiar a ordem de disputa de território. No momento que esse cara aqui entender que o território dele é uma gaiola, porque é preciso a gente entender, meu amigo, o passarinho ele tem 2 tipos de território. Todas as aves têm 2 tipos de território. Você acha que nos torneios lá, de qualquer espécie de ave, aqueles passarinhos disputam por quê? Porque eles estão no seu território. Onde é o território? Gaiola. Quando o passarinho entende que o território dele, o ambiente dele passou a ser gaiola,
ninguém mais bate esse passarinho. Esse passarinho vai ficar sempre cantando em qualquer canto. Esse passarinho vai cantar no torneio, esse passarinho vai cantar de cara, esse passarinho vai cantar em qualquer lugar. Por quê? Porque ele passou a entender que o território dele é gaiola. O ambiente que ele vive é gaiola. Ele não vai aceitar que outro se aproxime. Os pardais andam em cima da gaiola do teu passarinho? Se anda, ainda não entendeu o que é o território. Mas quando ele voa e espanta, ele já entendeu que a gaiola é território. Então, coloca a gaiola aqui do lado, encostado, um pedacinho de pepino aqui. Os dois, quando vier pegar o pepino ao mesmo tempo, vai ter fibra, vai ter ordem, vai ter disputa. Tu vai ver como é que vai ser o teu galinho. Então esmaga aí aquele like aí para nos ajudar. Compartilha esse vídeo. Se você ficou até o final, deixa teu comentário. Rosnaldo, fiquei até o final e deixa lá sua dúvida que eu vou lhe ajudar. Eu estou disposto a lhe ajudar. Valeu, meus amigos. Forte abraço. Fique com Deus.